Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolvam a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O tema de hoje será Corpus Christi. E para falar sobre esse tema, vamos fazer a leitura que está no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da Verdade, ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. O Espírito da Verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu também. Por isso é que eu disse, o Espírito vai receber daquilo que é meu e interpretará para vocês. Hoje é o domingo da Santíssima Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas distintas. O Pai gerou o Filho, que gerou o Espírito Santo. Então, tudo vem de Deus. Nós temos que estar unidos, não podemos separar a Trindade, porque senão deixamos de ser monoteístas. Então, por isso que a missa começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a Trindade não se divide. Ela não tem dois ensinamentos. Jesus só fundou uma igreja. Então, o Espírito Santo inspira quem? A sua igreja a compreender o Evangelho, conforme Jesus mesmo falou para os apóstolos. Vocês ainda não têm capacidade de compreender. Só pela ação do Espírito Santo, estando em comunhão com Deus, comungando Jesus eucarístico dignamente, é que temos condições de puros de coração diante de Deus compreender o que é a Santa Missa, que é o sacrifício de Jesus na cruz para agradar ao Pai. Muitos não têm fé, são fracos. Então, pela misericórdia, Jesus se manifesta através do milagre do seu corpo eucarístico. Aquele pão se transforma em corpo e sangue. O milagre mais conhecido é lanciano, aonde a hóstia consagrada virou carne e sangue. E já foi feito vários exames, aonde os cientistas dizem que aquele pedaço que foi retirado da hóstia é um pedaço do coração tirado de uma pessoa viva. Então, quando nós vamos às ruas com o corpo de Cristo, nós estamos andando com Cristo para testemunhar a nossa fé para aqueles incrédulos, aqueles que não conseguem enxergar Jesus na missa. Então, na missa, é Jesus conosco em seu corpo e sangue. E todos nós que renunciamos ao mundo e seguimos o único Deus verdadeiro, que é Pai, Filho e Espírito Santo, recebemos os sacramentos e estamos em comunhão com Deus para no dia que Deus nos chamar, possamos entrar no seu reino unidos a Cristo na Eucaristia. Nós vamos comemorar agora na quinta-feira, Corpus Christi, e não é feriado. Pode ser feriado para as pessoas que não têm fé, que não são católicas, mas o católico, ele tem que ir à missa, né? Participar da Santa Missa, porque é um momento de extrema importância para a gente. Nós estaremos manifestando para aqueles que não têm fé, que não acreditam, a nossa fé. E hoje, né, o dia da Santíssima Trindade, aconteceu algo hoje na missa que eu gostaria até de tirar essa dúvida. Houve batismo hoje
durante a missa. E como o padre optou por fazer o batismo ao final da missa, mas a missa ainda não havia terminado, porque ele ainda não havia falado o oremos final, nem dado a bênção, algumas pessoas foram embora durante o batismo, antes do término da missa. E aí eu te pergunto, Evandro, a missa como preceito valeu? Valeu porque ele comungou, mas nós não sabemos o motivo que levou as pessoas a ir embora, porque muitas pessoas têm compromissos com doentes, pois muita gente acamada, as pessoas pedem, pode ficar aqui para mim na missa, então a missa termina às 11 horas, eu volto para poder te liberar. Então aquelas pessoas têm compromisso com outras pessoas, às vezes o doente em casa, acamado, tem que tomar o remédio às 11 horas, então muita gente sai da igreja. E a misericórdia de Deus nos acompanha, porque Deus sabe que nós não o rejeitamos, nós não fomos embora porque não queríamos esperar o sacramento do batismo, onde aquelas crianças que não eram filhos de Deus se tornaram filhas de Deus pelo batismo. Eram filhos adotivos, né? Eram criaturas de Deus, se tornaram filhos de Deus. Então, a criança, quando não é batizada, ela não é filha de Deus. E se ela morrer, ordinariamente ela não tem a salvação. Por isso que a igreja ensina desde Pentecostes, batizem os seus filhos assim que nascem, porque Deus é Deus, nós somos criatura. Quando que a criança vai morrer? Quantas crianças morreram hoje? Então, não se deixe iludir pelas pessoas do mundo. Eles não são cristãos. Se fossem cristãos, estavam na missa. Jesus falou em Mateus 5,37. Quando disser sim, diga sim. Quando disser não, diga não. O que vier além disso vem do maligno. Desde Pentecostes, a igreja batiza as crianças. Se você não é católico, viva a sua vida. Não batize seus filhos. Agora, se você é católico, batize. Por quê? Se você pensar diferente, você está sendo tentado pelo maligno a condenar o seu filho ao inferno se morrer sem batismo. Então, as pessoas que estavam lá hoje, somos nós que estivemos lá com nossos pais, depois levamos os nossos filhos. Muitos ali não vivem a fé católica, mas cumprem. A gente percebe pelo comportamento da missa. Não conhece o rito da missa. As atitudes. Porque a gente já até falou sobre isso aqui nos nossos vídeos, que na hora da consagração só pode ficar sentado aquele que não tem condições de saúde para estar em pé ou ajoelhado. Né? Se você tem a sua saúde perfeita, pode se ajoelhar, é a posição que temos que ter, nos colocar de joelhos. Se você não pode ficar de joelho, em pé. Agora, se você não pode, né? Você é um cadeirante, é uma pessoa impossibilitada, você pode até se sentar. Mas isso é em último caso. E isso nós vimos hoje. A gente percebe quando a pessoa que não é da igreja, assim, não frequenta a igreja, que leva às vezes o filho a ser batizado, às vezes por uma questão cultural, ou leva o filho para batizar porque acha que meu filho está tendo superstição, não está dormindo direito, ou meu filho, eu vou levar para batizar para tirar os mal olhados. Gente, batismo não é isso, não é para isso, né? Nós vamos levar os filhos para ser batizados porque nós queremos que eles sejam filhos de Deus e temos que nos comportar dentro da missa. Agora, voltando ao assunto que eu te perguntei, muitas pessoas saíram antes de terminar a missa. É uma missa mais demorada, mas está dando ali o sacramento do batismo. Eu vi muitos jovens saindo da missa. Então não era o caso de uma pessoa que já tinha um compromisso com um doente em casa. Eram pessoas que não quiseram ter a paciência de esperar. E o batismo é um sacramento da nossa igreja, nós temos que ter toda a paciência e mesmo tendo ali, vendo pessoas que nem estavam se comportando dignamente, na questão de estar dentro de um templo, né? Na casa de Deus. Porque outra coisa que não se pode dividir a trindade é quando se fala que
a casa é de Jesus, a casa é de Deus, né? A casa não é de Nossa Senhora, a casa é de Deus, dedicada a algum santo ou a Nossa Senhora. Então, as pessoas conversam, as pessoas riem, as pessoas se ficam passando para lá e para cá, esquecem de onde estão. Estão no Calvário. Então, hoje, vocês até me perdoem, porque até o tema é Corpus Christi, né? E o meu desabafo hoje é justamente porque as pessoas não têm a consciência de que ali está o corpo de Cristo, Corpus Christi. Então, o que temos que ver e analisar é a questão da falta de fé, da presença de Cristo real em sua igreja, na Eucaristia. E por isso se há tantos erros que nós vemos que as pessoas cometem. Então, não se pode ir e sair da missa, não é válido sair da missa antes do oremos e da bênção final. Temos que esperar até o padre sair do altar, para que possamos sair e assim a missa está terminada. Não pode se acontecer várias coisas. Então, hoje, infelizmente, nós presenciamos isso e quando acontece, né, da pessoa ter, como o Evandro falou, uma pessoa doente ou uma senhora que precisa ir para casa tomar um remédio, isso aí é um extraordinário. Isso. Mas, ordinariamente, quem saiu por não ter paciência está em pecado, não pode comungar antes de se confessar. Porque a tua falta de paciência fez com que você não participasse da missa até o final e ela não foi válida para você como preceito dominical. Correto? Então, a gente tem que entender o evangelho de hoje. Vocês não são capazes de compreender. Por que as pessoas não compreendem? Porque não estão comungando dignamente. Então, o Espírito Santo, ele nos chama a nos confessar, ele nos chama a participar da missa, igual essas pessoas que foram hoje batizar os filhos sem terem a fé no Cristo, porque não participam da missa todos os domingos. Mas o Espírito Santo, ele vai inspirando. E é nesse momento que nós, católicos, temos que dar o exemplo. Ficar sentado, ficar em silêncio e orientar aqueles que nos procurarem, como nós estamos fazendo agora no vídeo. Né? Um momento de que nós vimos as coisas, né? Por nós estarmos longe de onde está sendo batizado, podemos presenciar, né? Testemunhar o que aconteceu. Para quando vocês participarem de uma missa assim, rezem pelas pessoas, para que eles possam enxergar a Cristo no altar como nós enxergamos Cristo na cruz. Então, quinta-feira, nós vamos testemunhar a nossa fé pelas ruas, andando com Cristo. Nós caminhamos com Cristo igual os apóstolos caminharam, tá? Testemunhando a nossa fé com o corpo e sangue de Cristo à nossa frente. O sacerdote vai levando Cristo no ostensório. Porque nós não podemos só falar com a nossa boca. Corpus Christi. Nós temos que crer com a nossa mente, com a nossa fé, com o nosso coração. Realmente, ali está o Senhor de nossas vidas, ali está o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um outro milagre, além do corpo de Cristo na Eucaristia, que muitos católicos têm que testemunhar. Nós temos cerca de 2.000 corpos incorruptos. Pessoas que morreram há mais de 1.000 anos, que o corpo ainda corre, o sangue ainda corre nas veias, o corpo soa. Então, os corpos estão aí para nos mostrar o milagre de Deus. Nós teremos a vida eterna na ressurreição da carne, como Cristo ressuscitou na carne. Toca em mim, como você pode ver, um fantasma não tem carne e ossos. Então, Cristo ressuscitou na carne e nós vamos ressuscitar
com o nosso corpo na carne, transfigurado, é óbvio. Não é esse corpo frágil, mas um corpo igual ao de Cristo, que não tem tempo nem espaço, porque foi essa a promessa de Cristo. E nós hoje temos esse testemunho dos corpos incorruptos e temos o testemunho do próprio Cristo em seu corpo, para que aqueles que não têm fé reconheçam que Cristo se faz presente somente na sua igreja, somente no seu corpo e seu sangue na Eucaristia. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar Não. o que você encontra dentro da Igreja Católica. Porque é a única de Cristo. O próprio corpo de Cristo. Não é? Em lugar nenhum pode-se fazer teatros, onde se usam coisas que colocam no lugar. Mas é como se você estivesse comprando um produto falsificado, né? Você só consegue encontrar Jesus Cristo na sua Santa Igreja. Deus deu a liberdade, mas Jesus não deu a opção. Por isso que ele fundou uma só igreja. Ninguém se perde porque quer. A igreja está aí há 2000 anos dando testemunho. Quem quiser seguir outro caminho é um direito. Mas para nós... Deus nos deu essa liberdade. Mas para nós que somos de Cristo, nós só seguimos a Cristo. Católicos só adoram a Deus no Jesus Cristo Eucarístico. Então, se você quer adorar a Deus, vai na missa. Agora, se você tem uma fé num Deus criado por você, um Jesus diferente, siga o seu caminho. Nós não questionamos quem não quer seguir a Cristo. Nós apenas queremos ter a liberdade de estar dentro da Igreja Católica, participando da missa e poder adorar a Cristo conforme a Igreja ensina no Missal Romano, uma missa católica, no silêncio, em adoração a Deus. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Nós sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que é a Santíssima Trindade. Amém. Amém.